Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque quando uma pessoa não tem essa bitola, o que é que essa pessoa faz? Lança-se num caminho tortuoso que vai levar para caminhos de pecado e, em última instância, para a perdição. Mas os que querem ser ricos, notem aqui a ideia de riqueza. O nosso mundo pós-moderno apregou muito a ideia de riqueza como sendo o sumo bem. Porque entendem que com a riqueza abre portas para muitas oportunidades. E as pessoas pensam no dinheiro, fazem tudo em torno do dinheiro, idealizam tudo em torno do dinheiro e são capazes de sacrificar até a profissão de fé em torno do dinheiro. Há, infelizmente, crentes até que vão nessas situações como nós estamos a ver. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Desde logo aqui, o apóstolo Paulo vai falar dos que querem ser ricos. E não está a falar dos ricos, porque se nós formos ver nos versículos seguintes, lá no fim ainda deste capítulo, ele fala em relação aos ricos, os cuidados que devem ter para com o seu próprio dinheiro, no versículo 17 e seguintes. Ou seja, ao ser rico, não tem nenhum mal. Como também não há nenhuma virtude em ser pobre. Mas a questão aqui é expectativas. Onde é que está a nossa expectativa? Mas os que estão a falar aqui é os que são pobres e querem ser ricos a todos os custos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e a ruína. Esta ideia de que quer ser rico faz com que nós transigimos aquilo que são os princípios, os valores e a própria palavra de Deus, como nós vemos em relação aos próprios falsos mestres e como acontece com muitos cristãos. Estes que querem ser ricos caem em tentação. Porque este pecado de ser rico, ele não vem sozinho, ele vem com outros pecados que nós vamos ver logo a seguir. E caem em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas. Concupiscências são desejos desordenados, desejos descontrolados, que faz com que a pessoa perda equilíbrio, perda a plenitude, perda a harmonia e lança-se novamente numa rampa para a perdição. Essas concupiscências loucas e nocivas, ou seja, perniciosas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Essa ideia de perdição e ruína, o apóstolo Paulo usa aqui a ideia de estar lançado no mar, de submerger-se perante o mar, de afogar-se no mar e não ter capacidade para salvar. E submergem os homens na perdição e na ruína. E depois ele vai, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O amor ao dinheiro. Atenção, o dinheiro só por si não é a raiz de todos os males. Mas sim o amor ao dinheiro. Porque nós sabemos que o dinheiro é até uma bênção quando nós sabemos gerir o dinheiro. Quando nós sabemos procurar o dinheiro de forma honesta e quando sabemos aplicar, é uma bênção. Porque nós também precisamos do dinheiro. Nós temos despesas que são recorrentes, que temos que fazer, que são despesas diárias, que temos que usar o dinheiro. E, final do mês, também, aquelas despesas fixas que temos que cumprir, obrigações. Logo, nós precisamos do dinheiro. Mas mesmo só isso, o dinheiro também habilita-nos a abençoar os nossos familiares, a contribuir na obra de Deus, na expansão do Evangelho, a abençoar os mais necessitados, a fazer obras de caridade, etc, etc. Logo, o dinheiro é uma bênção, não é uma maldição. Mas o amor ao dinheiro, isso já é uma maldição. Porque quando uma pessoa tem o amor ao dinheiro, a sua expectativa está nos bens materiais. Essa pessoa é materialista. Ele não está focalizado em Deus e faz com que essa pessoa se envolva em situações que nós vamos aqui ver. Porque o amor do dinheiro rege todas as espécies de males. E nessa cobiça desenfreada, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nota só, este amor ao dinheiro faz com que alguns se desviaram da fé. Por que desviaram da fé? Porque acham que a fé está a ser embaraço para eles se enriquecerem facilmente. Porque há uma máxima que é conhecida, uma máxima maquiavélica, que diz: os fins justificam os meios. Se uma pessoa tem um fim em si de ser rico, obviamente que essa pessoa vai fazer tudo, se é preciso pisar os valores, pisar os outros, fazer de tudo para ter isto, vai fazer, é o que acontece. Por isso, é nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, afastaram-se da fé e transpassaram-se mesmo com muitas dores.
Dólares. Nós vemos isso, apóstolo Paulo foi, enfim, abandonado, como diz em 2 Timóteo 4,10. Demas abandonou-me, preferiu as coisas deste mundo e foi para Tessalônica, abandonou. E isso acontece ainda no nosso meio cristão. Muitos crentes, por causa da avidez do dinheiro, já não têm tempo para Deus. Já não podem ter compromisso na igreja porque têm que trabalhar. E não querem saber de nada, só pensam no coisa. Mas como é que uma pessoa que é filho de Deus não tem que dar também a sua contribuição na obra de Deus? Isto não quer dizer que não temos que trabalhar. Tudo tem que haver um equilíbrio. Mas se uma pessoa vai só pensar em dinheiro, vai ter muitos problemas. Como nós vemos, muitos acabam por auto-infligir-se. Porque com base nessa coisa de dinheiro, perdem inclusive a família. E vocês conhecem muitos casos assim, de pessoas que por causa dessa coisa de dinheiro põem em causa o seu próprio lar e não acompanham os seus filhos e deixam de vir à igreja por causa disso. São casos notórios que é muito comum nisto. Logo, essas situações que nós vemos nos desviaram e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essas muitas dores fazem com que as pessoas se autoflagelem-se. Mas nós vemos, como dizia um grande pensador em relação ao dinheiro, novamente para mostrar, diz que o dinheiro em si é uma bênção, tal como eu já também referi. Com ele suprimos a nossa necessidade e servimos ao próximo. Com eles ajudamos os necessitados e cooperamos na expansão do reino de Deus. O problema não é dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é riqueza, mas o desejo da riqueza. O problema não é ter o dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. O problema não é possuirmos riqueza, mas as riquezas nos possuírem. John Stott diz com razão que a cobiça se acha por detrás dos casamentos de conveniências, das perversões da justiça, do tráfico de droga, do comércio de pornografia, das chantagens, da exploração dos fracos, da negligência às boas causas e da traição aos amigos. Vivemos numa sociedade em que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas, quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Ou seja, essa ideia de dinheiro. E normalmente, mesmo aqueles que lutam e conseguem esse dinheiro, lançam-se nessas situações de vícios que nós vamos ver. Crime de branqueamento de capitais, as pessoas que fazem isso, os offshores, e questões de próprio suborno ou corrupção ativa e passiva. As pessoas que mais fazem isso são pessoas que têm dinheiro, porque eles lutam e têm dinheiro, mesmo assim querem ainda mais. São insaciáveis e fazem com que minam muitas situações, como acabei aqui de referir. Tudo com base em dinheiro, de obstruir valores morais, valores éticos e da própria justiça.